Olá, sejam muito bem-vindos, desejo que todos estejam bem. Hoje vamos continuar falando sobre misturas de substâncias. Vou falar sobre soluções, ou mais especificamente, dispersões. Soluções fazem parte de um grupo maior, que são as dispersões. Mas o que são dispersões? São sistemas em que as partículas de uma substância estão dispersas, ou seja, espalhadas, entre as partículas de uma outra substância. As dispersões são formadas por dois componentes. O solvente, a substância em maior quantidade, responsável por dispersar, então, é onde as partículas da outra vão estar espalhadas, as partículas do soluto. E o soluto, então, a substância em menor quantidade, que tem as suas partículas espalhadas entre as partículas do solvente. Mas o que diferencia uma solução verdadeira ou apenas solução de outros tipos de dispersões? É apenas o tamanho das partículas. Quando nós falamos em soluções, nós temos partículas com até, ou seja, menores do que 1 nanômetro. Ou seja, nós estamos falando aqui de átomos, moléculas e íons. Um exemplo de solução: quando misturamos sal em água. O sal, ao entrar em contato com a água, tem a sua molécula separada nos íons sódio e cloro. E esses íons ficam, então, dispersos, espalhados entre as moléculas de água. O segundo caso, os chamados coloides. Nesse caso, as partículas possuem entre 1 e 100 nanômetros. São, por exemplo, macromoléculas, como as proteínas. É o que acontece, por exemplo, com a maionese, que tem as proteínas do ovo dispersas em outra substância. Quando fazemos em casa, por exemplo, que é ovo com óleo. E o terceiro caso, as suspensões, onde as partículas têm mais do que 100 nanômetros. São chamados de aglomerados de átomos ou aglomerados de íons. É o que acontece, por exemplo, quando misturamos areia na água. Na verdade, ali dentro elas não estão misturadas. As partículas da areia estão suspensas na água. Basta deixar o frasco um pouco parado e aquela areia se decanta e vai parar no fundo do frasco. E as soluções, apesar de parecer estranho, podem ser de 3 tipos. Aquelas que nós já conhecemos, que são as soluções líquidas. Voltando então ao exemplo, a água e o sal misturados. O que nós vemos é apenas um líquido, então uma solução líquida.
Então, prevalece, já que o soluto originalmente é um sólido. Depois, nós temos soluções sólidas. Soluções sólidas, onde então prevalece o estado sólido. Um exemplo, as chamadas ligas metálicas, que são misturas de metais ou de metal com alguma outra substância, são feitas para melhorar alguma propriedade daquele metal. O exemplo mais fácil que nós temos, o aço, que é uma mistura de ferro com carbono principalmente, apesar de haver outros componentes. Para tornar o aço resistente, como nós conhecemos, para poder usar, por exemplo, em estruturas de edificações, é necessário então essa mistura do ferro com o carbono. O ferro sozinho não tem a resistência necessária para isso. E o terceiro caso, as soluções gasosas. Então, estado gasoso. Melhor exemplo que eu posso dar nesse momento, o ar que nós respiramos. Apesar de muita gente achar que o ar é apenas oxigênio, ele não é. E na verdade o oxigênio nem é o gás que está em maior quantidade. O nosso ar é formado principalmente por nitrogênio, são 78%, depois o oxigênio, 21%, e o 1% que sobra são outros gases, como monóxido de carbono, dióxido de carbono, vapor de água, enfim, outros gases que estão ali misturados. Muito obrigado. Na próxima aula falaremos sobre a tabela periódica.